Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol Oliveira e eu sou aqui do Observatório Social de Brusque. E esse é o programa Era uma Vez uma Semente do Bem. Hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês, muito fofa. Mas antes a gente tem que o quê? Ligar no seu botãozinho da concentração, que vocês já estão sabendo muito bem. Vamos lá? Lá dentro da nossa cabeça tem um botão que se liga assim, plim, 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 plim. Lá dentro da nossa cabeça tem um botão que se liga assim, plim, 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 plim. Bem rápido. Lá dentro da nossa cabeça tem um botão que se liga assim, plim, 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 plim. Funcionou? Eu espero que sim, porque agora eu vou contar a história. Eu vou contar para vocês uma história muito fofa e muito legal. É o Morcego Bobo, de Tony Ross e Jenny Willis. Existia um morcego muito bobo, um morcego que enxergava diferente de todos os outros animais. Um morcego que enxergava tudo errado. Pelo menos era o que os outros animais pensavam dele, desde que ele chegou. Logo que ele chegou, ele foi recebido pelo pássaro mais sábio da floresta, a arara azul. E ela perguntou para ele: "O que você gostaria de receber de presente de boas-vindas, morcego?" E ele respondeu: "Um guarda-chuva, por favor." "Um guarda-chuva? Para que um guarda-chuva?" "É que quando chover, eu não quero molhar os meus pezinhos." E então a bebê capivara disse: "Mas que morcego bobo! Ele não sabe que quando chove o que molha a cabeça, não os pés?" E então a onça pintada, ouvindo tudo isso, respondeu: "Bebê capivara, todo mundo erra." E então o Tatu Bola, ouvindo tudo isso, disse: "Vamos lá conseguir o presente dele, vamos lá." E então eles foram atrás do presente de boas-vindas que a Dona Arara pediu. E então eles conseguiram o presente e conseguiram um guarda-chuva. Ai, o morcego ficou tão feliz. Logo ele disse: "Que bom que vocês trouxeram um guarda-chuva. Ai, eu estava vendo que está se formando muitas nuvens lá embaixo e estava com medo que começasse a chover." Então a onça grunhiu: "Oh, mas que morcego bobo mesmo! Ele não sabe que as nuvens se formam lá em cima." E então o morcego falou uma coisa mais estranha ainda. Ele disse: "E se o rio subir, eu queria um chapéu para proteger a minha cabeça." "Ai, mas se eu proteger a cabeça, vai cair no capim." E então o Tatu Bola disse: "Mas que morcego bobo, né? Ele não sabe que se o rio subir, vai molhar as patinhas." E então todo mundo começou a achar muito estranha essa conversa toda do morcego. Todo mundo começou a achar ele muito bobo. E foram falar com a ave mais sábia, a arara azul. E falaram: "Ô, Dona Arara, esse morcego é muito bobo. Eu acho que ele deve ter algum problema, alguma coisa." Ai. E então o Tatu disse: "E se ele for doido? E se a gente estiver correndo algum perigo?" E a capivara bebê disse: "É mesmo, ele é muito bobo. Ai, Dona Araraçu, ajuda a gente." E então a onça falou: "Socorro, socorro." E então a arara falou: Vou fazer um teste, umas perguntas, um teste de doideira." Ai. E então a Dona Arara Azul foi até o morcego e falou: "Morcego, posso te fazer umas perguntinhas?" E ele respondeu: "Claro, pode perguntar o que quiser." E então a Dona Arara disse: "Primeira pergunta:
árvore? E o morcego disse: ah, essa é fácil. Uma árvore, ela tem assim, lá embaixo um monte de folha e lá em cima a raiz. Aí, então, a onça ouviu e falou: mas que morcego bobo! Essa era fácil demais. As folhas são lá em cima e a raiz é lá embaixo. Segunda pergunta, a arara falou: como é uma montanha? E o morcego disse: ah, uma montanha, ela tem o pico lá embaixo e ela é bem grande em cima. Aí o tatu disse: mas que morcego bobo! Eu moro em montanha, eu faço buraco lá sempre. O pico é para cima, não para baixo. Então, a dona Arara disse: terceira pergunta, mas dessa vez é vocês que vão responder e não o morcego. Vocês já tentaram olhar do ponto de vista do morcego? Olhar do ponto de vista do morcego? Eles não entenderam muito bem. Vocês já olharam? Façam assim. E então a arara azul ficou de ponta cabeça e se pendurou assim. E falou para eles fazerem o mesmo. Então eles começaram a se pendurar na árvore do jeito que podia, com as patinhas, com o rabo. Começaram a ajudar o outro e se penduraram, todos no galho. Ai, quando eles ficaram de ponta cabeça, eles entenderam. É verdade! As folhas estão lá embaixo e a raiz está lá em cima. O morcego tinha razão, olha a montanha! Olha, tá lá embaixo o pico e tá lá em cima a base. Ai, desculpa, morcego! Ai, desculpa, morcego, desculpa! Eles entenderam o que tinha acontecido. Então, começou a trovoar e começou a ameaçar chuva. Então eles falaram: a gente já entendeu, a gente pode descer agora? E então eles começaram a descer da árvore e o morcego disse para eles: vocês querem o meu guarda-chuva emprestado para vocês não se molharem para ir para casa? E eles falaram: a gente aceita. Desculpa, morcego, a gente entendeu tudo. Desculpa a gente ter te tratado assim. Ai, desculpa. O tatu pediu desculpa. E então o morcego disse para eles: mas parem de ser bobos. Essa história é muito fofa. Sabe o que eu aprendi com ela? Eu aprendi que às vezes a gente julga as pessoas, não é? Sem se colocar no lugar delas. Às vezes a gente tem que se pôr no lugar do outro para entender. Tem uma palavra para isso, se chama empatia. É uma palavra que a gente tenta olhar do mesmo jeito que a pessoa olha, do ponto de vista dela, para daí pensar sobre o assunto, não é? Às vezes a gente tem que ver como a pessoa vive, o que ela pensa, o que ela faz, ver tudo isso, não é? E nunca julgar a pessoa, nunca julgar. É muito importante que a gente respeite todas as opiniões e sempre tente olhar do ponto de vista do outro. Essa foi o Morcego Bobo de Tony Ross e Jane Willis. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilhar com todo mundo e pode comentar. Siga a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima história. Era uma vez uma semente do bem.